Aconteceu um acidente. Você, profissional de segurança, descobre rapidamente que o acidentado não cumpriu o procedimento. Pronto. Encontramos a causa do acidente. Agora, o que temos que fazer? Treinar novamente o trabalhador acidentado naquele procedimento específico, que provavelmente foi escrito por um grupo de engenheiros da matriz e aprovado por um gerente. Afinal, os engenheiros planejam o trabalho, os gerentes autorizam e os trabalhadores cumprem, após serem treinados. Está correta essa ordem? Pois bem, acabamos de descrever uma cena que aconteceu há mais de um século. Mais precisamente, em 1911. Sejam todos muito bem-vindos ao Taylorismo. Chegamos ao segundo episódio da série As Bases da Ciência da Segurança, onde vamos estudar capítulo por capítulo desse livro aqui, Foundations of Safety Science, escrito pelo Sidney Dekker em 2019. Estamos no segundo capítulo, intitulado 1910 em diante, Taylor e a procedimentalização. Podemos começar afirmando que os conceitos de Frederick Taylor, as suas ideias sobre a capacidade limitada dos trabalhadores, foram as bases para a compreensão de muitas das práticas atuais de segurança. O que você pensa sobre esse fato? Mas Taylor tinha a melhor das intenções. Ele defendia uma mudança na forma de pensar produção. Segundo a sua teoria, as empresas poderiam atingir níveis mínimos de desperdício, mantendo o nível potencial máximo da força de trabalho. Ele defendia que existia um ritmo ótimo de trabalho, na qual fosse atingida a máxima produção, sem interferir na qualidade e sem exaurir os trabalhadores. Agora, somente o método científico seria capaz de descobrir esse ritmo. Taylor era muito criterioso. Em 1906, ele publicou um artigo científico sobre a arte de cortar metais. Ele compilou 16 mil experimentos ao longo de 26 anos e, nesse artigo, ele descreve as relações existentes entre o tipo de metal, o tamanho, o tipo de corte, entre outras variáveis. Mas ele afirmava algo interessante. A melhor forma de cortar, o formato da ferramenta, bem como a velocidade de corte, todas essas variáveis deveriam ser definidas pelo mecânico treinado, para que os trabalhadores depois fossem treinados por esse mecânico para aprender como fazer. No método científico defendido por Taylor, os trabalhadores não deveriam ter autonomia. Nem as pessoas deveriam trabalhar pelo hábito ou pela heurística. Segundo ele, o julgamento humano estava contaminado pela lassidão, pela ambiguidade, e pela complexidade desnecessária. Como é que uma complexidade é desnecessária? O grande legado do Taylorismo foi a redefinição do papel do gerente. Ele dizia que quase todo ato do trabalhador
deve ser precedido por um ou mais atos preparatórios do gerente, de modo a permitir realizar o seu trabalho mais rápido e melhor. Mais de 90 anos depois, Scott Geller repetia que o trabalhador não pode ser deixado sozinho com seus próprios dispositivos. Por que será que Decker trouxe Scott Geller num capítulo sobre Taylorismo? Taylor não estava só. Na mesma época, o casal Gilbreth, que era a senhora Lillian e o senhor Frank, elaboraram o Estudo do Movimento, que abordava a fadiga e o desperdício no trabalho. Segundo o casal Gilbreth, o estudo do movimento deveria decompor uma tarefa na menor parte possível, medindo cada movimento e reconstruindo essa tarefa utilizando a forma mais otimizada possível, ou seja, com menos desperdício. Eles testaram esse método principalmente em atividades repetitivas, como assentamento de tijolos e montagens de armamentos para a Primeira Guerra Mundial. Portanto, a proposta era reconfigurar o ambiente de trabalho desenhando para aumentar a eficiência, que é algo que não apenas se assemelha ao escopo da ergonomia da escola americana, mas também ao Design for Safety, que hoje é defendido como HOP. O mais importante aqui é que Decker destaca as concordâncias entre eles, Taylor e Gilbreth. Para cada tarefa existe um melhor método, que deve ser descoberto pelos gerentes e planejadores, através do método científico. Todo trabalho pode e deve ser sistematicamente observado, medido, tabulado e analisado, de modo a identificar a sequência e velocidades ideais. 3. Deve haver uma divisão clara entre gerentes, que administram o trabalho, e os trabalhadores, que executam os trabalhos. Dá uma pausa nesse momento no vídeo e pensa: como é que isso tudo influencia a segurança ainda hoje? Decker traz esse paralelo entre o Taylorismo e a segurança do trabalho tradicional. Ele cita 2 exemplos. 1. A segurança é o resultado de pessoas seguindo padrões e procedimentos. 2. Para o aumento da segurança, as empresas devem investir no conhecimento dos procedimentos pelos trabalhadores e assegurar que estes sejam cumpridos. Portanto, numa empresa que pratica a segurança tradicional, que segue essa visão taylorista, os procedimentos são a personificação da melhor prática, daquela única forma de se fazer o trabalho. Nessa forma de pensar, o procedimento cobre todas as contingências já imaginadas. Então, quem não cumpre o procedimento, não cumpre principalmente por 2 motivos. Violação, ou seja, se desvia intencionalmente do procedimento, ou erro, que é um desvio não intencional. Em qualquer um dos 2 casos, a segurança tradicional entende que estes desvios aconteceram de forma consciente e que são essencialmente maus. Logo, para que se volte à segurança, é necessário entender a causa do erro para eliminá-la. Não existe a possibilidade de o trabalhador ter algum critério para desviar-se da regra. Aquele que viola a regra merece correção, seja uma sanção, um treinamento ou mesmo ficar sendo vigiado. É interessante, hoje inúmeras empresas estão instalando câmeras nos postos de trabalho para detectar desvios dos trabalhadores. E esse monitoramento constante já foi identificado por pesquisas como um fator contribuinte crítico e agravante para problemas psicológicos nos trabalhadores. Até aqui você já percebeu que essa é a base do BBS, a segurança comportamental, não foi? Muito bem.
Agora me responde, como é que eu inovo no chão da fábrica? Como é que eu experimento sem me desviar da regra? Como é que eu crio algo que não existia antes sem violar o procedimento? Pensa um pouco e me responde nos comentários. Olha só, na nova visão de segurança, entende-se que o trabalho acontece num ambiente de múltiplos objetivos e principalmente num ambiente de recursos limitados. Essa é a premissa básica da economia. É também a razão da busca constante por eficiência. Imagine você estar num aeroporto, onde a Receita Federal resolve executar uma operação padrão. Na operação padrão, são realizadas fiscalizações minuciosas em bagagens, com o apoio de equipes de repressão, cães de faro, seguindo à risca o procedimento. Qual o resultado? O resultado são filas enormes e transtornos. Agora, na sua empresa, imagine agora você dentro da sua empresa. Escolha um setor. Não vale trabalho em altura nem espaço confinado. Pegue todos os procedimentos e siga à risca. Coloque a pasta de procedimentos embaixo do braço, valendo, executando de um por um. Quando você interagir com outro setor, peça para eles aplicarem o procedimento na íntegra com você. E veja se você obtém algum sucesso na realização da atividade que você escolheu. Uma vez eu estava discutindo com um colega que trabalha na área de montagens de automóveis. Estávamos discutindo se o acidente havia sido causado por desvio ou não. E ele me disse, os meus procedimentos são excelentes. E eu perguntei, ok, mas então vejamos, se você tirar todos os humanos e colocar robôs, todos os postos de trabalho, para fazer o trabalho exatamente como está no procedimento, quantos carros serão montados e entregues no final do dia? No final do capítulo, Sidney Dekker traz os conceitos de trabalho imaginado e trabalho realizado. Ele lembra que desde os anos 80, a escola de ergonomia francesa já fazia a correta distinção entre atividade e tarefa. Essa diferença entre o que foi imaginado, planejado, escrito e o que foi realmente executado acontece devido às limitações naturais dos procedimentos, da imprevisibilidade do ambiente complexo no qual a gente trabalha, devido à escassez de recursos e devido às metas conflitantes. Ou seja, é normal que haja essa diferença. Ora, é necessário que os trabalhadores utilizem o seu conhecimento tácito, ou seja, aquele conhecimento adquirido através da experiência. Uma forma de progredir em segurança é buscar compreender o que está por trás dessa distância entre o procedimento e a prática, e aprender com isso. As empresas devem desenvolver formas que apoiem a capacidade das pessoas para avaliarem quando e como devem se adaptar. Observem que apoiar é dar condições para as pessoas se adaptarem. Isso é diferente de ensinar os trabalhadores a terem um comportamento seguro, ou é diferente também de banalizar o erro. E a pergunta que eu deixo aqui é: quão preparados nós, enquanto empresa, estamos para o inesperado? Gostou desse vídeo? Joia! Então pega o link, manda para o seu colega, seu amigo, seu chefe, tá bom? Manda para aquele grupo de segurança
que você tem. Não precisa dar like, não precisa se inscrever no canal, nem aquele negócio de sininho, nada disso. Manda o link que tá bom demais, tá joia? A gente se vê no episódio 3.